Olá, pessoal. Aqui é a Paula e Henrique, o Henrique tem 13 anos. A gente vai falar um pouquinho com os jovens hoje, né? Tentar falar para eles que é possível ler. E o Henrique aqui vai falar um pouquinho dos livros que ele leu esse ano, vai responder algumas perguntas aqui de uma tag. E a gente vai mostrar os livros bons, livros, alguns clássicos, outros não, e alguns do nosso clube, dos livros essenciais para os jovens. E a gente quer que vocês participem. É só se inscrever aqui no YouTube, a gente vai fazer as nossas aulas, os nossos podcasts, né, sobre os livros lidos, 4 semanas para ler e um vídeo sobre cada livro lido. Então, se vocês quiserem entrar aí no nosso clube, é só continuar. E se quiser conhecer os livros que o Henrique leu esse ano, vem pra Nárnia. então vamos lá. Mostra aí, Henrique, alguns livros, aí você vai falar um pouquinho sobre eles. E vamos responder depois aí algumas perguntas. Começando aí. Esse daqui foi um dos livros que eu li esse ano. Ele é o Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes, né, que é o detetive, do Arthur Conan Doyle, sei lá se é assim que se pronuncia, É um livro policial, mas né? é um livro policial, você tem que adivinhar quem cometeu o crime e tal, eu gosto desse tipo de livro, eu acho muito legal. Tentar descobrir também. Aliás, eu gosto muito do personagem principal, que é o Sherlock Holmes, que ele presta atenção em todos os detalhes possíveis. E é muito Algo, inteligente, né? algo que a gente tipo, deixa passar rapidinho, ele presta muita atenção, imagina várias possibilidades de acontecer, e é um livro muito legal. E você tem que estar bem atento para ler esse livro, porque você tem que prestar atenção em tudo, né? E é engraçado como ele encontra pistas onde a gente nem pensa que vai ter. Então é bem interessante o livro do Sherlock Holmes, tem muitos livros dele aí. A gente pensa que é o autor, mas na verdade o autor é Arthur Conan Doyle e o nome sempre está em destaque, que é o nome do nosso detetive, né? Famoso aí dessas várias histórias que ele tem. Próximo livro. Quantas estrelas você dá para esse? De 1 a 5, hein? Acho que 4. 4. E se favoritar é 5 estrelas e um coração. Vamos lá. Próximo livro é esse daqui, O Velho e o Mar. O Velho Mar tá no nosso clube. Eu sei lá o nome desse cara. Ernest Hemingway, um autor americano, né? É, Esse livro, ele é legal, eu gostei dele, só que eu achei ele meio lentinho. Achei que demora muito para acontecer as coisas e que ele vai num tempo muito devagar. Então, para mim, eu achei meio devagarzinho, mas vai que você gosta de uma leitura mais calma e tal. Mas esse livro é legal, conta uma história legal do velho que tá atrás dessa baleia, ou monstro, não sei o que é. E ele fica lá por muito tempo até conseguir. E a gente fala que esse livro ele fala sobre um senhor que quer pescar um peixe, mas a história dele não quer dizer sobre isso, não é sobre esse senhor que quer pescar um peixe. É sobre a nossa vida, as nossas lutas e batalhas da vida. Tem aula dele lá no clube, se vocês quiserem entrar, vou deixar o link aqui, a gente falando sobre esse livro, né? É um livro profundo, que tem é um pensamento que quer falar outra coisa, né? Ele fala uma coisa, mas ele quer dizer outra coisa ali por trás da segunda camada da história. Então é bem interessante. Quantas estrelas? Se fosse só pela história, eu daria 3. 3 estrelas. Eu fiz 4 sem querer. Eu daria 3 estrelas. Mas, como tem todo esse negócio de você comparar isso daqui com uma vida de alguém ou a sua mesmo, que você passa por muitas dificuldades, eu dou 4 pra esse livro. Certo. Próximo, esse aqui você leu no comecinho do ano, né? Entre o final do ano e o Tinha esse começo do ano. adesivo. É, porque é do livro do Sebo, tem os adesivinhos, mas é porque é do livro do Sebo. Por quê? Esses dois livros aí são bem difíceis, então a gente tem que começar a ler com adaptações, né? Então é A Odisseia e Ilíada. Ilíada e Odisseia são os dois livros. Esses livros aqui, eu eu li a adaptação e é um livro bem histórico, assim. Você vê que é algo antigo quando você lê ele, Mostra sabe? uma jornada, né? Duas jornadas, na verdade, muito grandes, né? É muito grande, tem muita Mitologia mitologia. grega, tem os deuses, né? Tem a jornada dos heróis ali buscando, né? A guerrear, né? Tem muita cena de guerras, bastante. Então, tem o livro comum, né? Que é do Homero, e essa adaptação de Ruth Rocha, né? Essa autora brasileira que ela adaptou
para os jovens. E aí, bem interessante que antes de ler os livros originais, né, os livros integrais, leiam esses primeiro. Porque aí você vai... a gente tem um mais infantil ainda, né? E aí depois esse aí é um pouquinho mais aprofundado. E é bem interessante até os adultos lerem esse aqui primeiro antes de lerem o conteúdo integral. Eu recomendo bastante. E quantas estrelas você dá, Henrique? Foi um livro que é bem diferente, porque se você pegar ele para ler, você vai sair totalmente do padrão dos livros de hoje em dia. E eu gostei dele, ele conta uma história bem diferente do comum, né? E ele fala muitas coisas mágicas assim, mas eu dou 3. 3? Ele vai ler o original lá, o integral, ele vai dar mais, com certeza. Vamos lá. Esse aqui deixar por último, que você leu por último. Vou pegar esses daqui primeiro. Vamos lá. A Morte na Praia, de Agatha Christie. Agatha Christie, né? Minha autora favorita. E a gente leu com outro irmão dele, né? O irmão dele. A gente leu os 3 juntos. Foi bem legal, porque a gente ficava falando, tentando adivinhar, né? Quem era o assassino, dando sugestões, cada um dava uma opinião, e foi bem interessante a gente ler junto. Esse livro foi legal de ler. Eu achei legal, só que eu também achei que demorou um pouquinho, mas é porque é um livro de suspense, né? Então você tem que adivinhar quem que é e sempre demora. E ela dá pistas certas e dá pistas para você se desviar do que é o certo. Então ela vai dando, tem que dar vários dados na história. Agatha Christie, essa autora, ela gosta muito de confundir a nossa cabeça quando a gente está lendo os livros dela. Como eu digo sempre, ela faz a gente de bobo. E eu gostei, só que eu acho que ela tá normal, assim, que nem os outros. Eu vou dar um 4. 4. Vamos lá. Será que tem algum favorito? Ainda não. Vixe, esse aí, se não... Olha lá, hein? Olha lá. Esse aqui foi o último livro que ele leu. Qual a autora? Paula Barros. Paula Barros, você conhece essa autora aí? Não, ela mora lá nos Estados Unidos. É difícil encontrar ela. Esse é o livro da minha autoria, e ele leu o 5º, né? O último livro da série Mistérios, que ele não tinha lido ainda. Que conta a história de quem? Esse livro, Armadilha do Sucesso, conta a história do Gabriel, que é um cara que fica de cadeira de rodas e tal. E esse livro, eu achei ele bem legal. Tem muitas aventuras, assim, coisas suspense, brigas e tal. E ele vai começar a entender que como as pessoas com necessidades especiais sofrem também, né? Às vezes não tem acesso a alguns lugares que ele tinha antes, depois ele vê que não tem mais. Ele conhece outras pessoas que também estão sofrendo, né, com necessidades especiais. E ele também vai começar a dar valor à família, dar valor à vida, né? Porque o sucesso tinha subido à mente, né? Esse daqui é 10 de 10. Ele vai falar por causa de mim, né? Você pode falar. Quantas estrelas você acha desse? Não precisa ser 10 de 10, não. Ó, eu daria um 3 pra esse daqui. É porque, não sei, eu não senti o que eu senti com os outros. Foi diferente. Diferente como? Foi algo bem mais atual, que os livros normalmente contam histórias mais antigas, de 1900 e pouco. E esse livro foi bem atual, fala mais sobre casos que normalmente as pessoas têm. É um livro policial, né? Fala muito sobre os outros personagens dos livros anteriores, isso que eu gostei também. Os livros anteriores eu dou mais que 3, mas esse daqui eu dou 3. Olha só, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é propaganda da mãe. Vamos lá. E esse aqui? O Hobbit, de Tolkien. O que você tem a dizer sobre esse livro? Esse livro é o melhor livro que eu já li. Ele conta sobre o Hobbit, uma jornada também, né? Que se chama Bilbo. E ele se aventura, faz um monte de coisa. Com os anãos. Ele vai com o Gandalf também. E esse livro é muito legal, ele conta muito sobre fantasia, aventura de muito antigamente, Idade Média, esse daqui. E olha que é um livro também que ele falou dos outros que é demorado, esse é mais demorado, hein? Esse é muito demorado. Bem descrição, bem assim detalhado, porque o Tolkien levou a vida inteira para escrever, né,
toda a, a- o mundo, né, do Senhor dos Anéis e tudo mais. O Tolkien, ele gosta muito de dar muitos detalhes sobre alguma coisa. Até demais. E Mesmo assim, ele consegue cativar. mesmo Né? assim, mesmo que demore, ele consegue fazer você ficar preso na história, ele consegue fazer você querer ler, entendeu? E Ele o mostra a Hobbit, evolução do personagem, né, do Bilbo. Ele vai ajudar os anãos ali contra um dragão que está numa caverna que é dos anãos. Ele vai levar uma jornada inteira ali, passar por muitas aventuras. E ele vai crescer, ele vai aprender muitas coisas, vai ser um personagem, no final, vira uma pessoa melhor, né? porque no começo ele é um hobbit, e os hobbits eles são pessoas bem pacatas, assim, não tem uma rotina muito boa, eles normalmente só comem e não fazem muita coisa, eles são meio preguiçosos, assim. Mas o Bilbo, ele teve toda essa aventura e ele mudou muito o que ele era no começo, no final da história, né? E esse daqui eu dou 5 estrelas. E favorita? Aí, tá vendo? Tem um favorito. E esse aqui que você leu agora em julho, né? Esse Que daqui é do clube também. O Hobbit também tem vídeo lá. Inclusive o Henrique participa desse vídeo. Tem aqui no YouTube também. E esse aqui é o mês de julho que a gente leu, que a gente vai ter um vídeo agora falando sobre ele também, que é a morte de Ivan Ilitch, Ivan Ilitch é um do cara Tolstói. que ele não aproveitou a vida. Esse livro conta sobre a morte dele, todo o processo do final da vida dele, e que ele pegou tal doença quando ele caiu, e que isso foi corroendo ele por dentro, e aí ele morre. E esse livro, ele é muito, como que se fala? Não é poético. Filosófico. Ele é muito filosófico. Uhum. Esse livro, Tolstói era um filósofo, né? ele fala muitos, ele tipo indica para você comparar a sua vida com o do Ivan. Uhum. Porque o Ivan, ele não teve felicidade na vida dele. Ele Ele só só trabalhou, cumpriu as regras, né? Que devia cumprir, fez o que devia é, fazer, mas não nada profundo, nada com amor, né? Nada buscando a verdade. Então tem umas é, citações que mostram isso também, né? Que ele não buscou o que ele deveria ter buscado, aí já era tarde demais, né? Ivan Illich, ele viveu mais para os outros do que para ele. Tipo, Para as aparências, né? ele viveu mais para fazer as coisas para os outros do que para fazer para o bem dele mesmo. Hum. E quando ele estava no processo de morte, ele deparou que ele não conseguiu fazer o que ele queria no fim da vida dele, e que ninguém se importava direito com ele também. E a única pessoa que se importava era um empregado que ele tinha também, sabe? Tipo, Ele não deixou um legado, né? Ele morreu é, sem deixar um legado, sem deixar alguma coisa, algum ensinamento para os seus filhos, para sua família, né? esse livro eu gostei muito. Eu gostei muito desse. Por conta desse outro lado aí, que é pra você comparar a sua vida, a vida de outros. Talvez você nem saiba, mas você tá sendo igualzinho a ele, você não tá aproveitando a sua vida, Uhum. você não faz o que quer, você tá fazendo para as outras pessoas, você tá vendo as aparências e E o recado é: ele morreu, mas a gente está aqui, a gente tem a chance de fazer diferente, né? esse livro eu também dou 5 de 10, mas eu prefiro o Hobbit. Então não dá favorito, dá 5 estrelas. Agora os próximos, aqui as próximos. Antes de falar os próximos, tem as perguntinhas aí. Pega o celular, vê qual que você vai responder. Ah, a gente está lendo O Senhor dos Anéis, né? Que eu já falei várias vezes aqui. A gente está aqui. Passou um pouquinho da metade do livro um, mas é muito grande e é muito complexo. É bem mais complexo do que o Hobbit. Então a gente tem que ler com atenção e tem que entender sobre o que está acontecendo aqui na história. Então, esse livro aqui vai demorar um pouquinho para a gente terminar de ler, né, Henrique? Ele, o 1 e tem o livro 2 ainda. E aí? Desses livros aí. Então, qual que você gostou mais, a gente já sabe que foi o Hobbit, certo? Foi o Hobbit. Favoritaço. Vê algum mais que dá para você responder. Melhor continuação. Continuação, você só viu o da Odisseia mesmo. Ainda está vendo a continuação, né? Que é o Senhor dos Anéis, que vem Tem o seu depois do Hobbit, né? também. É a minha continuação, mas você deu 3 estrelas pro meu. Tô Mas também triste. dei 3 estrelas pro Ilíada e a Odisseia. Pois é, né? Qual que você gostou mais do meu? O seu, Hum. eu acho que quando o Nicholas
ele volta. O 2, não pode contar spoiler. No caso 2, você vai cortar. A Volta do Mistério, certo. Agora o nosso livro vai ser completo. Cadê? Não tá aqui? Aqui. O meu livro, os meus 5 livros estão em um só e a gente vai também colocar ele aí no final do nosso clube para vocês lerem. Então aqui tem os 5 livros, esse que ele leu é o último. E aqui nós temos os 5 livros em um só. Está à venda no site da Wiclap. Quem quiser pode ir lá adquirir. Me ajuda a gente aí. Fale. Qual personagem que você mais gostou de todos os livros? Todos Tem os aí do livros? personagem. Olha, Você achou um personagem mais interessante? tem personagens ruins, tem personagens bons, insistentes, personagens muito bravos, né? Uhum. Você vai falar um bom, depois você vai falar um ruim. O ruim, todo mundo sabe que. Ixi, não sei agora. O ruim, Vai falar que é o Sauron. o Sméagol. O Sméagol, né? Sméagol é terrível. O Sméagol é ruim. E o bom, O Sméagol tá no Hobbit e tá no Senhor dos Anéis, viu, gente? as pessoas boas são as puras de coração. São as que. As pessoas boas são as pessoas que não se importam muito com o que têm e que se importam mais na sua felicidade do que no dinheiro. Então, Se importa com a felicidade dos outros, né? eu acho que Fica assim pra você olhar. o empregado do Ivan Illich, ele é uma pessoa muito boa. Só que eu acho que uma pessoa boa, pra falar aqui, é a pessoa que faz meio que o bem, né? Ele ajuda muito. E eu vou ir no Poirot. Poirot, que é o detetive, né? Tá ajudando a solucionar os crimes. Poirot ou o Gandalf. Os dois são pessoas que fazem o bem. O Bilbo também, né? Mas o Bilbo ele tá na fase de aprendizado. Tá na jornada, né? Então o Gandalf é o mentor, né? Tá ali pra ajudá-lo, né? E deixa eu ver se tem alguma pergunta que dá pra você responder. Deixa eu escolher. Meu Deus do céu. Qual o seu autor favorito? Tolkien. Claro, eu já li outros livros dele também, além do Hobbit. Tem algum livro que te fez chorar? Nenhum. Difícil, né? Eu choro à toa. Tem algum livro que te fez rir? Teve. Qual que você achou mais... que ficou mais... teve mais cenas engraçadas? É porque quando eu leio com a minha mãe e com o meu irmão, eles fazem muita piada durante o livro. Aí fica mais fácil, mais O interessante. Hobbit, o meu irmão, ele deu... Leiam com leitura em voz alta compartilhada com sua família, é muito bom. O Hobbit, o meu irmão deu muito apelido pros personagens. Eu também dei apelidos, a gente riu muito. O Morte na Praia também, a gente riu muito. E eu acho que esses dois são os que eu mais ri, assim. Certo. Aqui tem alguma adaptação de filme? Acho que não, né? Tem o Hobbit. O Hobbit só. Acho que só. O Odisseia teve alguns filmes também, mas são... Estudo em Vermelho também já teve filme. O livro mais bonito? O Hobbit, né? O Hobbit, não tem jeito. Agora o livro que você vai ler até o final do ano. Então entra aqui no nosso clube, né? Alguns livros que a gente tem. Vou falar do clube, depois você vai falar se algum outro que você queira ler. Fora esses daqui, eu quero colocar depois um livro de um santo, que é a história de algum santo, e eu quero que você escreva aí nos comentários. Também vou colocar lá no grupo, para vocês darem sugestões aqui, mandarem sugestões. Qual livro de santo seria legal para os jovens lerem, né? Porque santos são exemplos, né? Vida que se superaram, também é uma grande jornada de fé. A maioria do nosso público é cristão. Mesmo que você não seja, você pode ler uma história de um santo que é muito bom para você conhecer a luta pelas virtudes, né? Então, eu quero que vocês coloquem nos comentários. Eu tentei procurar com o Henrique aqui. Eu falei, não, vamos perguntar para eles, pessoal. Então, vocês vão aí escolher o livro de um santo que a gente quer colocar aqui no nosso clube, tá bom? Então, o que você vai ler? Você lê um russo Tolstói, tem o russo Dostoiévski, né? Que é o meu novo autor preferido da vida.
Esse aqui, o nome dele é Noites Brancas. Noites Brancas, foi o primeiro livro que ele escreveu. É um livro fofinho, um livro bem romântico, bem bonitinho. Recomendo aí que vocês leiam. Esse aqui que a gente vai ler em agosto é um pouquinho grande, hein? Quero ver. Você lê isso todo esse mês. 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. Jules Verne, né? Um autor francês. Ele vai falar sobre várias coisas que abaixo do mar, né? Que a gente não conhece. Coisas do desconhecido, que as pessoas querem conhecer, né? Já fizeram várias jornadas de submarino para conhecer o fundo do mar, mas a gente ainda não conhece totalmente o fundo do mar. Tem vários animais que a gente não conhece. Então a gente vai ler aí sobre Júlio Verne, que escreveu esse livro acho que em 1800 e pouco, e já falou coisas que nem existiam nessa época de modernidade, de submarino, e hoje em dia existe, e ele falou nesse livro, é bem interessante. Temos um autor clássico aqui, né, brasileiro, Machado de Assis. Dom Casmurro. Esse livro vai ser um pouco mais difícil, que é uma leitura, uma linguagem da língua portuguesa culta, mas é muito bom a gente ler e conhecer também, né, a nossa língua portuguesa na sua essência. Então é um autor muito, para mim é o melhor autor, assim, mais inteligente brasileiro que já existiu. Qual? Qual? Machado de Assis, né, Machado de Assis. Temos que ter um da nossa rainha do crime, Agatha Christie, né, não sobrou nenhum. A gente vai descobrir aí, as pessoas vão numa ilha e vão morrendo. Vamos ver quem é o assassino dessas pessoas, que cada vez uma vai morrer e quem é que está causando isso. Esse aqui, o Henrique, não sei se vai gostar muito, mas é mais para as meninas, né? Mas é bem interessante, que é Anne de Green Gables. Fala o nome da autora aí. Lucy Maud Montgomery. Então, acho que é da Inglaterra. Não lembro se é dos Estados Unidos, se é da Inglaterra, Reino Unido. Tá marcado lá no nosso clube, deixa eu ver aqui. Nem eu lembro mais, que eu coloquei um autor mais ou menos de cada país, né? Cadê? É do Canadá, um pouco mais para cima dos Estados Unidos. Esse aqui que eu amo muito, um dos meus livros favoritos, eu tenho que colocar, né? Qual é? Orgulho e Preconceito. Jane Austen, né? Quantas vezes eu assisti o filme? 50.000 vezes. Então, já li o livro, agora eu tô lendo a versão bilíngue em inglês. Eu falei que ele também vai ler bilíngue em inglês, para ele treinar o inglês, né? Pra que bilíngue? Essa aí não é bilíngue, não. Outra edição aqui, até mostrar para vocês. Essa edição aqui, ó, ela é bilíngue. Então, uma página, um lado é português, o outro lado é inglês. Esse aqui que eu tô lendo agora. E é muito legal para quem tá treinando inglês, né? Para estudar aí. Esse aqui eu acho que a gente vai gostar bastante, que é Hamlet de William Shakespeare. E ele é uma história feita em tipo estilo teatro, né? Estilo teatro. É uma peça teatral, né? Que o Shakespeare gostava muito de fazer peças teatrais. Então, também tiveram várias adaptações para o teatro, com certeza, e para o cinema também. Um autor muito, muito inteligente da França. Até criou novas palavras na sua língua. Um autor muito, muito conhecido. Eu acrescentei esse aqui porque eu acho que é uma autora jovem que escreveu. E é um pouquinho de suspense, né? Um pouquinho de terror aí que os jovens gostam, né? Então eu coloquei esse aqui agora. Não tá na lista lá do nosso clube, mas eu resolvi acrescentar esse livro aqui, que é o Frankenstein, né? Mary Shelley. Ela é uma autora bem jovem que escreveu esse livro aqui, né? E é interessante a gente ver, né, o que o ser humano tenta fazer e até hoje está tentando fazer com robô, com IA. Então eu acho que é um livro atual, né? Para pensar até onde o ser humano é capaz de fazer para inovar a respeito da ciência, a respeito do ser humano, até que ponto o ser humano pode chegar aí para tentar buscar a imortalidade, buscar tudo isso, né, que a gente vê sempre. Então, apesar de ser um livro mais antigo, mas é um clássico, né, mas ele tem um tema atual de muitas coisas que a gente vê por aí. Então é isso, né, Henrique? Espero que você vá ler todos esses livros aí desse ano. E tem esse aqui que você leu. Vamos mostrar aqui. Mostra aqui para a capa do YouTube, sorriso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Que a gente incentive os jovens a ler. Eu sei que é difícil, né? Essa idade não é fácil, tem muitas coisas aí para fazer, estudos, esportes, várias coisas, mas a gente não pode deixar de ler, né? E é muito importante para maturidade, para ter mais entendimento, para a escola também. Aí tem vestibular, tem trabalho, então a leitura é muito importante, principalmente leituras boas.
Então, aqui com a gente, pode saber que vocês vão ler leituras muito boas e importantes, né? A gente pesquisa bastante para poder passar o que é melhor, eu para os meus filhos e para os meus alunos e para vocês também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que incentive os seus filhos adolescentes a lerem também. Tem alguma coisa para falar? Não. Adolescente é assim mesmo, né, gente? Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.